Atacante Vinícius, jogador que é destaque do Goiás nesse começo de temporada, volta a ter uma nova lesão e a princípio ainda não fará sua estreia pelo time esmeraldino no Campeonato Brasileiro. Quanto tempo que ele ficará de fora? Enfim, será que aquela mesma lesão que tirou ele da final do Campeonato Goiano e os outros jogadores do Goiás que infelizmente já começam a temporada, por conta dessa falta de planejamento do Verdão, com muitas contusões, mesmo com um elenco curto, Além disso, no vídeo de hoje, quero falar sobre o Marcelo Almeida, que teve uma reunião do conselho do time esmeraldino nesta última terça-feira, inclusive vendo aí, uma falta de 8 bilhões de reais em relação aos dividendos, enfim, à conta geral do balanço esmeraldino do ano de 2020. Será que ele pode responder, pagar isso, inclusive, com o seu próprio bolso? Enfim, quero trazer um pouco de detalhes no nosso vídeo de hoje, além, claro, de um jogador que pode fazer sua estreia com a camisa esmeraldina nessa próxima partida diante da equipe do Atlético Mineiro. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações. Todos os dias trazemos aqui pelo menos 2 conteúdos novos no Goiás. Lembrar vocês também que todo esse conteúdo tem um oferecimento da GIN TV, que nesse mês agora de abril você pode assistir todos os jogos do Verdão ao vivo, tanto no Premiere quanto no Sport TV. Também tem outros canais esportivos como Fox Sports e ESPN para você acompanhar todas as competições nacionais e internacionais também com a GIN TV direto da tela do seu celular, computador, notebook, Smart TV, enfim. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês já chamarem lá no WhatsApp. Tem inclusive 4 horas gratuitas para você fazer um teste, tá bom? Essas horas não pode ser, obviamente, durante a partida do Verdão, mas ali para você entender um pouco mais como funciona a plataforma, sem custo algum, nessas primeiras 4 horas. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Fechado? Quero começar o nosso vídeo de hoje falando a respeito de uma reunião que teve no time esmeraldino, ainda na Serrinha, nesta última terça-feira, dia 26 de abril, que colocou em pauta as contas da gestão do Marcelo de Almeida no time esmeraldino. Segundo informações da Rádio Sagres, o presidente não estava presente nessa sua apresentação do seu relatório e rejeitou inclusive os números da sua administração. Ou seja, aparentemente estava faltando ali pelo menos 8 milhões de reais em relação de todas as contas, de todo o balanço do time esmeraldino na temporada de 2020. O ex-presidente, inclusive, ainda segundo informações do Nivaldo Carvalho, ele será chamado para explicar essa gestão aí do time esmeraldino ao Conselho Deliberativo. Inclusive tem uma lei que é muito clara em relação a essa questão. Não sabemos ao certo o que aconteceu. É bem verdade que o Marcelo Almeida, assim que assumiu o Verdão lá, se eu não me engano, no início do ano de 2018, teve até algumas boas temporadas, Em 2017, se eu não me engano, foi o seu primeiro mandato, seu primeiro ano, perdão. Em 2018, até que fez um ano interessante, Conseguiu voltar à Série A. Em 2019, ainda assim, o time esmeraldino fazendo uma boa primeira divisão, se mantendo e tendo uma dívida, inclusive, de 2 milhões de reais mensais. O Goiás naquela temporada já de 2019 já vem apresentando alguns problemas financeiros que acabou estourando de vez lá no ano de 2020. Inclusive naquela temporada o Goiás terminou o ano de 2020 com incríveis 83 milhões de reais em dívidas, saindo de 42 em 2019 para aí mais 41 milhões de reais de endividamento, muito por conta dessa má gestão do Marcelo de Almeida. Tem agora esse rombo aí de 8 milhões, que não sabemos ao certo para onde foi, inclusive será investigado, enfim, terá inclusive essa conversa com o Conselho Esmeraldino para definir essa situação. Quero saber sua opinião aqui embaixo também a respeito do Marcelo Almeida, desse seu mandato, que infelizmente acabou endividando pra caramba o time esmeraldino, que vem fazendo um trabalho agora de reconstrução nessas últimas temporadas. Inclusive, ontem eu gravei um vídeo sobre esse assunto, do time esmeraldino, a importância de continuar na Série A, inclusive em relação às dívidas para esse ano de 2022. Vou estar deixando aqui no final também para vocês acompanharem. Dando sequência no nosso vídeo, quero falar sobre um desfalque de peso que o Goiás terá pelo menos por mais um mês nessa disputa do Campeonato Brasileiro, que é do atacante Vinícius, a informação que foi repassada ainda nesta noite da última terça-feira, também no dia 26 de abril. O jogador, infelizmente, voltou a sentir algumas dores musculares e irá desfalcar o time esmeraldino por pelo menos mais 30 dias. Informações do André Rodrigues, Realmente é uma pena, um jogador que a princípio já poderia ficar à disposição no jogo contra o Avaí, sentiu algumas outras dores novamente naquela coxa direita, inclusive onde ele começou essa sua lesão, lá na final do Campeonato Goiano, diante da equipe do Atlético Goianiense, jogador que é a principal referência do time esmeraldino nessa temporada. Ele até inclusive chegou a fazer o segundo tempo da partida contra o Red Bull Bragantino na terceira fase da Copa do Brasil, ainda muito sem confiança. Você podia ver que quando ele pegava a bola acabava sentindo um outro desconforto, não conseguiu jogar o seu melhor futebol. A tendência é que ele iria se recuperar durante a semana para ficar à disposição diante do Avaí, nem sequer viajou para Florianópolis, Agora, infelizmente, ficando aí pelo menos mais um mês parado, não podendo contar com a sua principal referência
no ataque. Além disso, outros jogadores que estão, né, no departamento médico, como o lateral esquerdo Hugo, que entrou só nos minutos finais da partida contra o Avaí, conseguiu machucar, né? Acho que o cara não jogou nem 20 minutos e conseguiu ter uma grave lesão. Além disso, o Caio Vinícius e o Auremir, né, os dois volantes que já estavam lesionados. Infelizmente, o Luiz Felipe também, atacante que entrou na reta final do segundo tempo também contra o Avaí, mas um jogador que desfalca o time esmeraldino nesse começo de temporada. Pelo menos o Nicolas já atuou no segundo tempo também lá na ressacada, pode ser uma opção aí para o time esmeraldino no que tange ao setor ofensivo, né? Mais uma vez o Goiás pagando o preço para essa péssima, né, início de temporada, essa péssima gestão de como que vai fazer o planejamento do início do ano. O Bruno Pivetti, infelizmente, tinha uma visão diferente que às vezes a longo prazo poderia dar certo, não exigia ali um reforço físico dos atletas, uma bomba que acabou estourando, né, na final do Campeonato Goiano e ainda hoje vendo, né, algum desses seus resultados pelo time esmeraldino. Poderia ter dado certo, né, enfim, pode ter sua metodologia de jogo, mas acabou não dando continuidade no trabalho. E agora o Goiás, né, de mês em mês buscando uma alternativa diferente, agora também sem o seu principal jogador, que é o Vinícius. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito desse assunto, né? Se o Goiás vacilou realmente nessa falta de planejamento. Esses vários jogadores agora contundidos, né? Tanto essa falta de opção no meio de campo, Caio Vinícius e também o Auremir machucado. Na zaga, pelo menos ali o Sidney, tem um da Silva, tem um Reinaldo e também mais um jogador que eu iria falar no vídeo de hoje que vai fazer sua estreia no Verdão. Quero saber sua opinião aqui embaixo também em relação ao atacante em relação ao atacante Vinícius, né, que pelo menos é na parte ofensiva. O Goiás que nesse momento tem que ajeitar principalmente a defesa, né, já sofreu 7 gols só no Campeonato Brasileiro, pelo menos no ataque. Até esse momento foram 3 bolas na rede, convenhamos, pelo menos um gol por jogo, né, se pelo menos não tomasse nenhum, tinha vencido, né, grande parte dos jogos. Quero saber sua opinião a respeito desse assunto aqui embaixo. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, também quero passar uma informação que foi confirmada pelo portal Esmeraldino, envolvendo o zagueiro Sidmar, jogador de 29 anos de idade, que veio do Atlético, lá do interior de Minas Gerais, inclusive pode fazer sua estreia pelo Verdão já na próxima partida diante da equipe do Atlético Mineiro. Jogador que ainda não foi apresentado nem oficializado, o que disse aí o portal Esmeraldino que ele deve ser inclusive anunciado no Verdão, né, fazer sua coletiva de imprensa, enfim, no máximo até a próxima terça-feira, inclusive ter o seu nome publicado no BID da CBF nas próximas horas, enfim, no máximo, né, até na sexta-feira. Então, jogador que chega lá do Atlético, teve seu contrato rescindido após o final do Campeonato Mineiro, aí sim ficando disponível para fechar de forma gratuita com o maior do Centro-Oeste até o final da temporada. Jogador que nesse momento, né, o Goiás vive essa sua estabilidade dentro da zaga. O Jair Ventura iniciou inclusive as partidas contra a equipe do Palmeiras, né, praticamente ali nos minutos iniciais, quando tirou o Auremir, colocando um terceiro zagueiro. Deu até que muito certo naquela partida. Depois contra o Red Bull Bragantino entrou novamente com os 3 zagueiros, mas tendo pouca criatividade no meio de campo. E por último, diante da equipe do Avaí, aí sim tirando esse terceiro zagueiro, que no caso foi o Sidney, e a zaga bagunçando ainda mais, né, sofrendo novamente 3 gols. Então o Sidmar fica sendo uma disposição, fica sendo, né, uma opção, melhor dizendo, disponível para o técnico Jair Ventura. Na minha opinião, o único momento que o Goiás conseguiu ser competitivo nesse Campeonato Brasileiro foi jogando com os 3 zagueiros. Só não concordo de jogar com 3 volantes, sendo que nenhum deles, né, tem uma criação como, por exemplo, o Elvis, que mesmo fora de forma pode conseguir dar mais criatividade pelo lado do Verdão. Na minha opinião, eu voltaria com os 3 zagueiros, quem sabe podendo o Sidmar ser uma opção, né, no lugar do da Silva, que já mostrou ser um bom jogador, inclusive principalmente, né, no Campeonato Goiano, mas que nesse momento vem sendo queimado demais nesse início de Campeonato Brasileiro, né, por conta de várias partidas ruins que vem fazendo com a camisa do Verdão. Jogador que infelizmente ele tem mais um dedo da diretoria para colocar o cara e vender logo do que propriamente, né, ser uma questão técnica. Enfim, acho que o Sidney tem que ser absolutamente titular nesse time do Goiás atualmente. Como eu disse, eu jogaria até mesmo com um terceiro zagueiro diante da equipe do Atlético Mineiro. Pode parecer uma retranca, mas se o time for bem organizado, pode inclusive atuar bem melhor do que vem apresentando o Goiás nesses últimos jogos. Aí sim tentando tirar um tanto de velocidade, né? Deixaria lá na frente só o Pedro Raul ou o Nicolas e também o Dadá Belmonte pelo lado esquerdo e tirando o Apodi e colocando um cara de maior criatividade no meio de campo, né? O Sidmar, jogador que inclusive já conhece muito bem o Atlético Mineiro, inclusive no jogo que ele fez contra o Atlético no Mineirão, foi uma derrota do Atlético por 1-0 só, gol nos minutos finais também do próprio Hulk, e o Sidmar marcou muito bem, o jogador, né, referência aqui do futebol brasileiro nessa temporada, já enfrentou aí o time mineiro algumas vezes nesses últimos anos, né, ele que está no Atlético de São João del Rei desde o ano de 2020, conhece muito bem, está inclusive em uma boa forma física, atleta de 29 anos, ex-Tupi de Juiz de Fora, Juventude, Oeste e também
o Atlético Mineiro, né, time que ele é revelado nas categorias de base. Quero saber sua opinião, se deve começar como titular, qual deve ser também esse esquema do Jair Ventura para esse duelo fundamental, né, na quarta rodada contra o Atlético Mineiro. Lembrando que esse jogo acontece no próximo sábado, às 4h30 da tarde, no estádio Ailê Pinheiro. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 5 mil inscritos aqui também no YouTube do Goiás News. Já estamos bem próximo, né? 4.600 e alguma coisinha. Conto com a ajuda de todos vocês também. Confira o nosso canal de cortes, caso você queira assistir também o jogo entre Goiás e Atlético Mineiro ao vivo na tela do seu celular. Pode conferir o link que eu vou deixar aqui na descrição da GenTV. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!